Há poucos dias eu postei um vídeo bem interessante aqui no canal explicando a razão para o Edgar Ross ter traído o John Marston. Esse vídeo foi um verdadeiro sucesso, somando mais de 50 mil visualizações em menos de uma semana, gerando também muitos comentários. Entre eles, eu achei uma sugestão muito interessante que me pediu para fazer um vídeo explicando mais uma traição que ocorre na franquia, mas desta vez no Red Dead Redemption 2, já que no final do epílogo do jogo, o Dutch Van der Linde trai o seu aliado Micah Bell, o baleando e deixando seu corpo para trás. Mas qual que seria a razão para tal ato de traição, já que 3 anos haviam se passado desde a morte do Arthur, com ambos sendo encontrados juntos depois desse período? E aqui nesse vídeo do canal do AEG eu vou responder essa pergunta, explicando a razão para o Dutch Van der Linde ter traído Micah Bell III. Então, se tu curtiu a proposta desse vídeo, considera tornar-se um membro do canal do AEG para concorrer ao sorteio do Super Combo Red Dead 2 da editora Europa no dia 4 de fevereiro. E além do combo, neste sorteio nós teremos um segundo ganhador, que vai levar para casa uma cópia digital do Red Dead 2 Ultimate Edition. O jogo é em mídia digital e será provido pela loja parceira do canal, a Friga Games, que inclusive tá com uma mega promoção no Red Dead 2, que tá saindo com um incrível desconto de 35% caso tu utilize o cupom RDR235. Outros jogos da loja também estão com desconto, incluindo os mais recentes lançamentos. Para aproveitar, basta utilizar o cupom Summer 2024 ao finalizar a tua compra. Então para de perder tempo e clica no primeiro link da descrição para já começar 2024 com novos jogos para curtir. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Apesar do Red Dead 2 ter 4 finais diferentes para o Arthur, com eles variando a partir do seu nível de honra e escolha na reta final, como voltar pelo dinheiro ou ajudar o John, é um consenso entre os jogadores que o verdadeiro final, aquele considerado canônico por todos e que mais faz sentido ao Arthur, é o final de ajudar o John Marston com a honra alta. Nele, o Arthur luta com as suas últimas forças, fazendo o impossível para atrasar os Pinkertons para que o John consiga fugir. Durante esse tiroteio com as autoridades, o Micah surpreende o Arthur com um golpe, levando ambos a lutarem pela vida com os próprios punhos. Por conta da debilitação oriunda da tuberculose, o Arthur está prestes a perder a batalha, quando encontra a esperança em um revólver no chão. Mas antes que possa pegar a arma e ceifar a vida do rato, o patriarca da gangue ressurge das cinzas e o impede de tomar tal atitude. É importante ressaltar que, naquela altura do campeonato, o Dutch acreditava que o Arthur e o John eram os verdadeiros traidores. Por conta disso, ele estava do lado do Micah, acatando todos os seus conselhos na reta final do jogo. Então, naquele momento, a atitude esperada era que o Dutch pegasse o revólver e acabasse com a vida do Arthur. Mas o discurso final do Arthur, que está moribundo por conta dos ferimentos e do progresso da tuberculose, levaram o patriarca da gangue a repensar as suas atitudes, questionando tudo aquilo que estava acreditando. Pois, se voltarmos um pouco antes na missão, veremos o Arthur chegando no acampamento e contando para o Dutch tudo o que tinha acabado de descobrir, que o Milton havia revelado que, na verdade, o Micah era o rato e não a Molly. Segundo o agente, o loirinho do capeta estava passando informações para os Pinkertons desde a volta de Guarma. Mas, naquela altura do campeonato, tudo estava muito confuso para o Dutch raciocinar, com o John e os Pinkertons surgindo repentinamente, a Miss Grimshaw tomando bala e tudo mais. Mas após toda aquela confusão, com a paz momentânea daquela serra à noite, o Dutch pôde reavaliar melhor as coisas, observando o Arthur e se questionando sobre como deixou as coisas chegarem naquele nível. Pois qual que seria a razão para o Arthur, que estava no seu leito de morte, permanecer mentindo que o Micah era o verdadeiro rato? O que ele teria a ganhar com isso? Ele já iria morrer de qualquer maneira, e o seu objetivo principal, que era ajudar o John e a sua família a escaparem, já tinha sido alcançado. Então ele iria mesmo gastar os seus últimos minutos de vida tentando impetrar uma falsa acusação a uma pessoa inocente? Bom, eu acho que não. E o Dutch demonstrou pensar o mesmo, já que durante todo o discurso do Arthur dá pra ver muita tristeza nas suas expressões faciais. Eu não sei vocês, mas essa é a face de um homem que está com dor, com muito arrependimento. Ele é um pai entrando em um momento de luto, já que acabou de assistir o seu filho mais velho morrer, e o seu outro filho, o John Marston, que outrora era considerado o garoto de ouro da gangue, de certa maneira também estava morto, já que estava fugindo para provavelmente nunca mais ser visto. Então, para mim, naquele momento, o Dutch começou a acreditar no Arthur e no John, com a ficha de que o Micah era o verdadeiro rato começando a cair. O que representa isso é a sua atitude após o discurso do Arthur, declinando o convite do Micah e partindo sozinho, trilhando seu próprio caminho. Mas, colocando um ponto final no capítulo 6, nós
nós partiremos para o epílogo 2, mais precisamente para a missão final, intitulada como Veneno Americano. Eu tive que fazer todo esse preâmbulo apresentando o contexto da missão Sangue, Morte e Redenção para poder partir para o ponto central aqui desse vídeo com a certeza de que todos os detalhes ainda estão frescos na cabeça de vocês. Mas continuando, 8 anos após a morte do Arthur, o Micah Bell continuou com a sua vida de ilegalidades, criando uma nova gangue e causando muitos problemas para as autoridades. Tal ciclo de violência deixou rastros para a agora caçadora de recompensas Sadie Adler, que conseguiu localizar um dos seus comparsas em Strawberry, o Clit, que sucumbiu durante o interrogatório, revelando o paradeiro de Micah, que havia estabelecido base no topo do Mount Hagen. A informação se mostrou verdadeira, já que lá estavam todos os membros da nova gangue de Micah, incluindo Joe, e após um grande tiroteio na neve, o John finalmente consegue alcançar o esconderijo. Inclusive, aqui vai uma curiosidade bem bacana. Lá no capítulo 1, durante a missão Quem é Leviticus Cornwall, existe uma cena cinematográfica da gangue cavalgando em direção aos trilhos do trem. Nesta cena específica, dá pra ver a cabana do Mount Hagen lá no horizonte. Cabana esta que muito tempo depois serviria de esconderijo para as pessoas que estão liderando a cavalgada, o Dutch e o Micah. Então é muito bacana perceber como que a jornada da gangue se inicia em Grizzles, se encerrando também no mesmo local tempos depois. Mas voltando ao assunto, após a cutscene inicial, o John e o Micah engajam em um grande tiroteio, travando uma grande disputa na neve. Mas durante a batalha, a série rende o loirinho do capeta, o forçando a se render repentinamente. Mas o curioso aqui é a frase que o Micah solta após a série o render. Just like old times. All manner of folk paying social calls. Hello, son. Com todo mundo, ele não se referia apenas a John e Sadie, mas também a Dutch Vanderland, que estava escondido dentro da cabana, apenas esperando uma brecha para se revelar. Neste momento, todos pensaram que o Dutch e o Micah haviam se tornado parceiros novamente, agindo em conjunto no novo reinado de terror do Micah, resgatando o dinheiro de Blackwater e bolando um plano para a fuga. Mas alguns diálogos indicam o contrário, principalmente quando John pergunta ao Dutch o que ele estava fazendo ali. What are you doing here, Dutch? Same as you, I suppose. Em resposta, o ex-patriarca faz uma declaração muito interessante, alegando que provavelmente estava ali pela mesma razão que o John. Eu não sei vocês, mas eu acho que o objetivo do John ali não era segredo pra ninguém, né? Logo após a resposta do Dutch, o Micah completa afirmando que ele e o Dutch estão juntos novamente, tentando seduzir o John a desistir e juntar-se a eles, já que agora eles tinham todo o dinheiro do golpe à balsa. Mas em um ato surpreendente que certamente chocou a todos, o Dutch pegou o seu revólver e baleou o Micah, permitindo que o John terminasse o serviço baleando o rato múltiplas vezes. Logo após atirar no Micah, antes mesmo de ver a reação do John, o Dutch guardou os seus revólveres e saiu caminhando do local, da mesma maneira que tinha feito há 8 anos, mas desta vez com um semblante totalmente diferente, já que a sua expressão facial não demonstrava mais tristeza, dor ou arrependimento. Ele estava com um semblante de um homem determinado que tinha uma missão, indo embora com a certeza de que tinha feito a coisa certa, baleando Micah, vingando o Arthur e poupando seu último filho, já que além de deixá-lo vivo, também deixou toda a fortuna do golpe à balsa de Blackwater. Com tal dinheiro, o John poderia recomeçar a sua vida com Abigail e Jack, deixando toda aquela vida de caos para trás. Então esse foi o jeito do Dutch de tentar reparar as coisas, tanto que, depois desse dia, o Dutch nunca mais procurou o John ou a sua família. Na verdade, o que aconteceu foi o contrário, pois anos depois, quem procurou ele foi o John. Então, na minha visão, o Dutch não traiu o Micah Bell quando ceifou a sua vida, pois para trair uma pessoa, tu precisa ter uma espécie de relação, algum tipo de acordo ou contrato com ela. E como nós sabemos, o Dutch tinha chegado na cabana do Micah pouco antes do John. Então, na minha opinião, o Dutch estava ali com o plano de se fingir de amigo do Micah, buscando a oportunidade perfeita para acabar com a sua vida, pois finalmente tinha acreditado com plenitude que o Micah era o verdadeiro rato, sendo o responsável por todo o caos
na reta final do jogo. Mas diferente do John, ele não era um super pistoleiro pica das galáxias, com a aptidão de subir todo Mount Hagen sozinho, dizimando todo o grande grupo criminoso do Micah. Isso não era uma opção para o Dutch, por isso que ele optou pela estratégia mais inteligente, se infiltrando e bolando algum plano para acabar com a vida do rato na surdina. Mas felizmente o John surgiu e acelerou os planos, dizimando todo o grupo do Micah e permitindo que o Dutch pudesse prontamente acabar com a vida do rato e ir embora, pois, como o próprio Dutch falou, ele estava ali pela mesma razão que o John. Mas e tu, o que achou dessa minha pequena teoria sobre a razão do Dutch ter, entre aspas, traído o Micah Bell no final do Red Dead 2? Deixa tua visão aí nos comentários e bora debater. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se tu curtiu e quiser apoiar o canal, considera tornar-se um membro do canal do AEG para concorrer ao próximo sorteio do dia 4 de fevereiro. Nele, 2 membros irão concorrer a 2 prêmios distintos, sendo eles um Super Combo Red Dead da editora Europa para o primeiro sorteado e uma cópia digital do Red Dead 2 Ultimate Edition da Friga Games para o segundo colocado. A partir de R$ 7,99 tu já pode participar. E antes de encerrar esse vídeo, eu vou te indicar outro vídeo que postei na semana passada, contando toda a história do governador Nate Jones no Red Dead Redemption 1. Apesar desse personagem nunca aparecer no jogo, ele é crucial, já que é o homem responsável por mandar o FBI atrás do John Marston. Então não perde a oportunidade de aprender mais sobre a história do primeiro jogo. Para assistir esse vídeo, basta clicar nesse card que está aparecendo aí na tela. Então um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!